Também não. Porque ela é nossa, né? Ademar de Campos. Ah, No, yo no la conocía. No, nada. Esse é o Ademar. É, que a gente tem muita coisa de Vineyard, Hillsong, Michael W. Smith, tudo traduzido. Mas aí quando tem um brasileiro, fica até mais difícil para entender, mas essa música é muito boa. Verdade. Bom, a gente tem agora o Regis. Regis, você quer que eu te passe o controle? Você vai apresentar alguma coisa ou não? No final, se der tempo, eu vou mostrar uma poesia para os irmãos, mas pode ser na hora eu te peço. Então eu vou ficar com o host aqui para te ajudar. Caso alguém entre e tal, eu fico te ajudando aqui. Então é isso, irmão. Que Deus te abençoe nessa hora e nos oriente no estudo de hoje. Abraço. Primeiro, eu queria falar que graças ao Senhor pela reunião de ontem de oração. Eu fiquei de cantinho ouvindo e foi muito precioso. Podia ouvir o Senhor, o Espírito Santo orando entre nós, através das irmãs. E estou falando isso também para encorajar mais irmãs a participarem também aqui na sexta-feira, né? Eu ouvi tantas coisas preciosas vindo direto do coração de Deus, então, por favor, irmãs, nos abençoem aqui também, compartilhem aqui também, quando o Senhor tocar no coração. E também aproveitando esse ponto, acho que só para o Plácido e a Maria, que estão vindo pela primeira vez, o nosso estudo, ele é participativo. Então, se o Senhor colocar algo no coração seus e vocês quiserem interromper e compartilhar, fiquem à vontade. Vamos abrir então em Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, versículo 1 até o versículo 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Um resumo bem objetivo, né? Nós temos visto, né, da última vez que estudamos o capítulo 2, onde o final do capítulo 1 e o capítulo 2, o Senhor foi comparado aos anjos e foi provado superior aos anjos. E agora, nesse capítulo, a gente tem aí diante de nós a comparação com Moisés, novamente o autor nos mostrando a superioridade de Cristo. E isso nos mostra, irmãos, a força do tema central desse livro. Em última instância, é Cristo, a glória de Cristo, né? E nós vamos ver nós vamos ver a ênfase de que Cristo, Jesus, é o nosso sumo sacerdote.
nós vamos ver essas comparações, que ele é superior aos anjos, que ele é superior a Moisés, que ele é superior a Arão. E a intenção suprema do autor é que Cristo seja glorificado nos corações desses irmãos, Cristo seja honrado no coração desses irmãos. Então ele está, pela graça do Senhor, ele está dispensando para esses irmãos e para nós tesouros secretos, né? A palavra fala que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então esse irmão aqui não está nada mais, nada menos do que desvendando esses tesouros para nós. E é para isso, irmãos, é para que nós adoremos ao Senhor, nós nos prostremos diante dele, nós olhando para ele, vendo mais da beleza dele, das glórias dele, possamos nos render mais para ele. E para que a gente possa avançar nesse caminho maravilhoso de contemplação do nosso Senhor, de entender mais do caráter e da pessoa do nosso Senhor na palavra, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem ele, a gente não pode dar um passo nesse terreno santo. Então, eu gostaria de fazer mais uma oração breve, clamando a ele especificamente por isso, para que ele nos socorra, para que esse tempo seja um tempo agradável ao Senhor. Senhor, nós te clamamos, Senhor. Clamamos por nossas vidas, Senhor, porque nós queremos apresentá-las juntos no teu altar nesse momento, Senhor. Queremos que o Senhor nos esvazie, Senhor, de nós mesmos, de todo o ruído do mundo, Senhor, dessa vida terrena, Senhor. Nos esvazia, Senhor, nos enche com teu Espírito, Senhor, para que o teu Espírito possa ministrar em nossos corações as maravilhas do teu caráter, Senhor. Possa desvendar os nossos olhos para contemplarmos a tua beleza, Senhor, e para reconhecermos quem tu és para nós, Senhor, e ao fim suspirarmos, Senhor, de alegria, de contento, Senhor. Eis o nosso amado, nosso Rei Jesus, como o irmão já orou, que haja esse brado nos nossos corações: Senhor, nós somos teus escravos, sim, por amor, Senhor, porque tu és o nosso bendito mestre, Senhor. É uma honra, um privilégio te servir. Então, Senhor, nos toma pelas mãos, Senhor, e nos conduz. Tira as sandálias dos nossos pés, Senhor, ao passo que pisamos nesse terreno santo, Senhor, de ponderarmos sobre a tua pessoa, Senhor. Nos livre de fazermos isso simplesmente com as nossas mentes, como se o Senhor fosse apenas um assunto, um tema, um tópico, Senhor. Mas nos dê esse senso de que estamos falando do Deus Altíssimo, soberano, Rei do Universo, que nos ama tanto, que deu a sua vida por nós. Então, nos dê esse coração, Senhor, que te honra, porque nós não temos, Senhor. Mesmo que nós desejamos e que nós sabemos, nós entendemos, em nós mesmos nós não podemos te oferecer esse coração que te honra. Então, põe em nós esse coração, Senhor, para que falemos, louvemos, oremos, Senhor, de maneira agradável a Ti, Senhor, através do Teu Santo Espírito, e não apoiando na nossa carne, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Seja bendito, seja exaltado no nosso meio. Amém. Então, nós lemos esse texto, esse pequeno trecho, de uma só vez, para que nós já tenhamos em mente esse assunto principal dessa porção, essa comparação dupla. Ali está sendo comparado Cristo e Moisés, mas também está sendo comparado as casas. A casa na qual Moisés servia e a casa na qual Cristo, como filho, serviu e é dono, né? A casa é dele. Então, mantenhamos esses dois aspectos enquanto a gente considera os versículos e as palavras,
para que realmente a gente chegue ao final e possa estar contemplando a grandeza do Senhor, né? Com Moisés como pano de fundo, né? Com a casa como pano de fundo, né? Como um pano preto com um diamante na frente, né? Esse pano ajuda a gente a observar mais ainda o brilho do diamante. Então, eu gostaria de recapitular brevemente com os irmãos o que a gente viu no estudo passado, porque o texto começa com essa expressão "por isso". Então, eu não vou falar sobre todos os pontos, óbvio, porque é um resumo, eu só vou falar dos pontos que estão diretamente relacionados a Cristo, as frases que estão se referindo a Ele, e talvez também nem todas, mas algumas que eu separei aqui, para que nós nos lembremos o porquê que o autor está dizendo "por isso". Então, no capítulo 2, a gente vê no versículo 10, por exemplo, o autor dizendo, ainda até antes, no versículo 9: Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse por todo homem a morte. Mais um ponto, versículo 10. Jesus, o autor da salvação, foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos pelo Pai, para que o Pai pudesse conduzir muitos filhos à glória. Versículo 14, o autor fala: Jesus participou em carne e sangue da natureza humana. Também versículo 14, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, Jesus livra os que estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Versículo 17, Jesus se tornou nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. E versículo 18, Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, oi mãe, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dá uma boa noite aí também para o Jefté, que está com a gente, tanto tempo, não sei se a Andressa está junto, mas boa noite, Jefté. Boa noite, irmãos. Boa noite também, pai. Boa noite, Daniele. Boa noite, Felipe. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal. Então é isso, irmãos, eu quis repetir, né, Jesus, 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 de novo e de novo. Não só porque esse nome é doce, porque esse nome é poderoso, porque esse nome é santo, mas é porque é por isso, irmãos, por isso que ele vai começar esse convite para nós considerarmos, para nós olharmos fixamente para ele, porque ele é esse que fez todas essas coisas. E isso a gente só considerou o contexto imediato, né? O do capítulo 2, né? Ainda tem um capítulo 1 ainda, que a gente poderia ainda ir muito longe, muito alto, né? Mas é por isso, então, que ele faz esse chamado, porque Jesus é esse. Agora, a seguinte expressão que ele fala é santos irmãos. Por isso, santos irmãos, no capítulo 3, versículo 1 mesmo. E eu também queria chamar a atenção para os irmãos para essa expressão santos irmãos. Esses irmãos só estão sendo chamados assim por causa de algo que está escrito no capítulo 2. No capítulo 2, a palavra fala que ele não se envergonha de nos chamar irmãos, lá no versículo 12. Versículo 11. Pois tanto que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Irmãos, esse bendito irmão mais velho nosso, ele não se envergonha de nos chamar irmãos dele. Ele não considerou desprezível ser contado entre nós, né? Ser contado entre esses, tais quais somos. Pelo contrário, irmãos, se os irmãos se lembrarem de Isaías 53,
A palavra fala ali que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Irmãos, quem somos nós para sermos chamados de fruto do seu penoso trabalho? Mas, irmãos, eu espero que vocês possam já estar vendo algo da realidade disso em suas vidas, né? Eu vejo que ainda falta muito, muito, muito para que eu seja esse fruto que o Senhor tem em sua mente. Mas tantas coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas, e eu espero que assim também os irmãos vejam em suas vidas, que o Senhor está formando esse fruto. O Senhor está pondo as mãos como o dono da videira na vida de cada um e formando para si um fruto saboroso, cheio de vida, que é para o paladar dele mesmo. Atentem que o texto fala santos irmãos. Então não é mundanos irmãos, é santos irmãos. Sim? Te quería preguntar ¿cuál versículo dijiste de Isaías 33? Isaías 53. Ah, perdón, 53. Ah, ya, gracias. Então, não são irmãos mundanos, não são irmãos terrestres, são santos irmãos, porque são para ele, são separados para ele. E achei que você está falando alguma coisa, Lohane? Tô glorificando aqui, irmão. Tá bom. Então, graças ao Senhor, porque esse irmão mais velho, quando ele cumpriu a obra dele na cruz, ele ascendeu ao céu, e ele derramou o seu Santo Espírito, ele não nos deu um espírito de escravidão, como a gente lê em Romanos 8. Ele nos deu o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Então, que motivo para nós sermos gratos, irmãos. Essa palavrinha, talvez ela nem tem muito valor, né? Muitos nem usam mais, né? Chamarmos uns aos outros de irmãos. Mas essa palavra, ela tem tanto valor para o Senhor. Ela custou tão cara para o Senhor para que a gente tivesse esse título hoje. E diante do Senhor, a realidade de que nós somos irmãos uns dos outros, ela tem um valor muito superior que tem para nós. Nós não entendemos ainda o valor disso. Salmo 133 diz: ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. De fato, nós sabemos que é bom e agradável. Nós, quando estamos juntos, quando falamos do Senhor, quando nos ajudamos, quando os irmãos me ajudam na mudança, é muito bom e muito agradável, né? Quando a gente está visitando uns aos outros, nos encorajando, nos fortalecendo, é muito bom e muito agradável. Mas Salmo 133, versículo 1, é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Então é Ele que está falando, ó quão bom e agradável. Esse bom e agradável é do ponto de vista dele. Então, irmãos, a gente só começou a entender o quão bom e agradável é vivermos unidos em união, em comunhão. E só é bom e agradável porque é Ele que nos une, porque a nossa união é nele. Ele é o irmão mais velho que está entre nós, que intercepta entre nós, né? Como a gente já lembrou do irmão Dietrich Bonhoeffer, Cristo não é o único mediador não é apenas mediador entre Deus e o homem, ele também é mediador entre o homem e o homem, né? Então, sem que Cristo nos unisse, haveria um abismo entre nós e nós jamais poderíamos ver esse milagre de termos unidade em meio a tanta diversidade. Então, graças ao Senhor por essa bênção que a gente precisa viver mais, né? Se a gente não tem experimentado o quão bom e agradável é a comunhão dos irmãos, é porque é por algum motivo que é culpa nossa. Jamais seria culpa do Senhor. Da parte do Senhor está disponível para nós, né? Sermos edificados, sermos encorajados, sermos exortados. Ele já abriu o caminho, já nos deu a sua vida, para que junto ele nos use uns nas vidas dos outros. Se a gente tem desfrutado pouco disso,
Se a gente tem vivido vidas solitárias, é por culpa nossa. E que o Senhor possa nos mudar o nosso coração. Porque existem várias coisas na vida cristã que o Senhor só irá administrar para nós quando estamos juntos. É igual na mudança. Eu não consigo carregar um armário sozinho. Eu preciso de alguém para carregar comigo. E assim também é o Senhor. A revelação do Senhor, a revelação de Deus, é impossível da gente receber sozinho. Então, se nós caminhamos sozinhos, né, e isso vai além de simplesmente ficar em casa e não se relacionar. Isso se aplica também a pessoas que vão à reunião, né, frequentemente, vão à reunião talvez até mais de uma vez por semana, mas não se relacionam. Então, estamos perdendo, irmãos, porque quando nós relacionamos, né, relacionamos de fato a vida da igreja, que é muito mais do que ir à reunião, mas orarmos juntos, termos intimidade em Cristo, né, para ajudarmos uns aos outros a discernir a vontade de Deus e conhecermos ao Senhor. Quando nós vivemos isso, irmãos, o Senhor dispensa para nós coisas através do corpo dele que a gente jamais conheceria se estivéssemos sós. E graças ao Senhor, porque nós temos experimentado muito disso aqui, né? O Senhor tem falado conosco através da comunhão corporativa, né? Então, que avancemos, né? Que avancemos, oferecendo espaço e liberdade para Deus trabalhar em nossas vidas juntos, para a glória dele. A outra expressão que vem logo a seguir, no capítulo 3, versículo 1, é: santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então, qual é essa vocação nossa, né? A vocação que o mundo tenta impor para nós, ela é medíocre, ela é miserável perto disso, né? O mundo convida as pessoas para serem poderosas, para exercerem autoridade, terem sede por poder, se tornarem ricas, para comprarem tudo que lhes dão prazer. É essa a vocação do mundo, né? E as pessoas trocam e vendem as suas vidas para correr atrás dessas coisas, e na verdade são apenas bolhas, né? Brilhantes e vazias. Mas qual é a nossa vocação? A nossa vocação é do alto, irmãos. Ela é celestial. Se o homem fosse capaz de construir um foguete que fosse o mais potente do mundo, que fosse capaz de atingir uma altura jamais antes atingida, ele não chegaria nem perto da onde se conclui a nossa vocação, do alvo da nossa vocação. Nossa vocação é de um lugar muito alto, irmãos. É da presença de Deus. Efésios fala que, no capítulo 1, que o Pai, antes da fundação do mundo, nos predestinou em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Essa é a nossa vocação, irmãos. Ela começa aqui, ela já começou, né? Ele vai usar os nossos trabalhos, as nossas famílias, tudo isso. Mas com esse alvo, na eternidade, lá no alto, na presença dele. E, irmãos, quando a gente estiver lá, santos e irrepreensíveis, a gente não vai estar num estado de pavor, segurando a nossa respiração, com medo dela ser ouvida e a gente ser fulminado, porque a gente está diante de Deus. Não, Efésios fala que nós estaremos diante dele em amor. Irmãos, quantos servos estão diante do seu Senhor em ódio, em rancor, em tristeza, em sofrimento, mas nós estaremos diante dele em amor, porque ele é quem ele é. E nós, sendo quem nós somos, ele nos chamou para estarmos diante dele. Ele não nos lançou fora, não nos destruiu, o que faria muito mais sentido, vocês sabem. Mas não, ele nos chamou para estar diante dele. Não os anjos, não outros seres, mas ele chamou a nós.
para estarmos nessa posição, diante dele em amor. E aqui ele vai fazer, então, esse último ponto que eu quero trazer, porque foi aí que a gente praticamente parou na última reunião, né? Levando em conta tudo isso, todo o significado que esse por isso tem, o significado que o capítulo 2 tem, a vocação que esses irmãos têm, ele fala, por tudo isso, irmãos, considerai esse que chama vocês, e chama com um chamado tão especial, tão único, considerai atentamente a ele. E essa expressão, esse considerar atentamente, ela tá relacionada a um contexto talvez voltado para a astronomia, porque fala desse olhar fixamente, observar, descobrir. Então, é uma palavra que era também usada nesse contexto. E nós meditando nessa expressão, né, considerar atentamente, nós podemos pensar tantas coisas, né? Observar a beleza, recebermos salvação, né? Porque o Senhor fala, olhai para mim e sede salvos. Então, olhar para o Senhor, para nós, significa salvação. Pedro, caminhando sobre as águas, né? Olhando para o Senhor, ele estava sendo salvo. No momento que ele tirou os olhos, ele afundou. Então, existe esse aspecto muito precioso para nós, né? Que nós experimentamos constantemente em nossas vidas. Mas eu gostaria de trazer um outro aspecto para os irmãos, rapidamente, que está relacionado a essa questão da descoberta, né? Então, os irmãos imaginam, tanto os astrônomos antigos quanto os de hoje em dia, quando eles estão observando os astros e se dobrando em cima das imagens, eles sempre têm esse desejo de descobrir algo novo, de ver algo que eles não viram antes, de entender algo novo. E isso também fala muito ao meu coração com relação ao nosso Senhor. Né? O Demétrios, na oração dele, ele falou, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos dê a porção que ele sabe que nós precisamos. E ele falando, o Demétrios falando assim, eu lembrei do maná do deserto, né? Que era a porção que o povo precisava para passar no deserto. E existe um aspecto sobre esse maná. Os irmãos vão lembrar. O maná, ele não poderia ser acumulado. Todos os dias, esse maná tinha que ser recolhido. Se o maná fosse mantido para o dia seguinte, ele apodrecia e não dava para ser comido mais. Então, nós precisamos cultivar esse aspecto também nas nossas vidas e pedir ao Senhor para que o Senhor nos dê esse coração fresco por Ele. Um coração que deseja Ele com toda a novidade de vida que Ele tem. Né? Muitas vezes a gente se indispõe com o Senhor, se indispõe com a palavra, se indispõe com os irmãos, porque nós na carne julgamos já saber das coisas. A gente já sabe esse assunto, a gente já ouviu esse assunto, a gente já conhece sobre esse assunto. Então, que o Senhor nos livre dessa loucura, porque essa palavra é viva, ela é eficaz e é viva. Então, irmãos, o Senhor, a vida dele é fresca, que a gente vá diante dele todas as vezes, né? Não só quando a gente reúne para estudar a palavra, mas quando pela manhã nós acordamos, que o nosso anseio, que a nossa boca possa salivar por experimentar um novo sabor de Cristo. Não porque a gente já enjoou do sabor que a gente já conhece, mas é porque ele é abundante, irmãos. Porque não fazendo isso, a gente limita o Senhor, a gente fala, não, eu já conheço muito de Cristo, né? E a gente começa a servir, buscar e ouvir, buscando um conhecimento que é interessante, que é legal, que eu nunca ouvi, e não é para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para um relacionamento, e Ele é Deus, então que a gente busque Ele clamando, Senhor, deixa eu ver outro ângulo, deixa eu ver um pouco mais desse ângulo. Irmãos, Ele se alegra em se revelar, Ele se alegra em desvendar mais e mais.
ia deixar a gente sem ar, de tanta admiração. Fala, nossa, esse versículo eu já li 100 vezes, como que pode? Agora o Senhor está falando de uma forma tão nova e fresca. Mas se não tem esse desejo no nosso coração, irmãos, então o Senhor se entristece, né? Porque ele vê que a gente não está interessado, né? Por misericórdia, ele ainda fala, mas que haja também da nossa parte esse desejo. Vai lá, Luan. Vendo você falar, irmão Regis, primeiramente eu gostaria de compartilhar o mesmo sentimento que eu tive ontem na oração. Foi algo muito especial do Senhor. Principalmente teve um momento da oração ontem que a Gabriela falou, o pedido dela foi o seguinte. Você lembra, Gabriela? Seu pedido, você pode falar para nós, por favor? Eu pedi que Deus abrisse os olhos do nosso coração para que a gente conseguisse enxergar as riquezas da sua glória. E quando um pedido vem assim, da forma que veio, eu creio que o Espírito Santo orientou muito. Eu senti a mesma coisa na oração ontem, um direcionamento muito especial do Espírito Santo, muito especial. E esse zelo pela glória, né, de Deus, esse zelo pela comunhão com Deus e com os irmãos, como o irmão Regis está falando aí, essa salivação, né, esse estímulo que a nossa alma, o nosso espírito tem para estar com Deus é algo muito precioso. E eu gostaria de poucos minutos, irmão Regis, se possível, porque hoje, em comunhão com a Esther ali na casa dela, eu gostaria da ajuda dela, se for possível, Esther. Se você puder abrir no livro de Joel, capítulo 2 aí, lendo na casa dela hoje esse capítulo de uma forma mais rápida, e eu gostaria que ela lesse, fosse lendo só os versículos que eu vou citar aqui, que o irmão Regis falou e eu lembrei. A gente pode ver a misericórdia do Senhor que nos leva para os braços dele, como o irmão Regis falou, Abba, Pai. É os braços do Pai, é esses braços dele que nos aviva, é estar com o Senhor. E a Gabriela também falou sobre avivamento ontem na reunião de oração. É o braço do Pai, é o Espírito Santo que nos aviva. E como é que a gente volta para Deus? Como é esse avivamento? Como é estar nos braços dele, né? Joel, capítulo 2, você lê para a gente, Esther? Versículo 12, 13 e 15, por favor. Tá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Para a gente pensar que ele é fonte de vida, ele é Jesus, o nome dele já foi citado, né? Mas aqui fala como que a gente deve voltar para o Senhor, do nosso coração, e rasgar o nosso coração. Eu creio que naquele momento o povo estava acostumado já a rasgar as vestes, né? E fazia isso já por fazer, às vezes por religiosidade, fazer algum movimento, rasgar as vestes. E aqui ele fala, rasgai o vosso coração para chegar perto do Senhor. Entrega o seu coração, tenha essa intimidade com o Senhor, né? E depois ele fala, tocai a trombeta em Sião. Esse versículo falou muito hoje de manhã ali comigo, porque a gente fica tentando orar pelos outros, mas tocai a trombeta em Sião é dentro. Começa dentro de nós esse avivamento, começa dentro de nós a vontade de correr para Deus, de correr para o braço do Pai, é tocai a trombeta em Sião, em Sião. Ele não fala para tocar a trombeta fora de Sião. Tudo começa em nós, com esse desejo, pedindo o Espírito Santo, me ajuda a discernir a tua palavra.
E depois no capítulo 16 também, fala: reunir o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam. Saia da tua recâmara o noivo, do teu tálamo a noiva. Deus quebrando os protocolos, né? Porque naquela época noivo e noiva tinha que ficar, né? Regozijando ali, podia ficar sem congregar, mas ele quebra o protocolo e fala: é para vir todo mundo. Se a gente vê, né? O Joaquim, que é o nosso recém mais nascido, né? Reuniu os que mamam, os que mamam. O Senhor chama todos para o avivamento, todos para quebrantar o coração, né? Isso é muito lindo. E aí depois ele vai falar do zelo do Senhor. Então, só colocar aqui Joel capítulo 2 para poder dizer que o nosso zelo pela glória de Deus não chega nem perto do zelo que ele tem por nós. Que aí depois no capítulo 18, versículo 18, ele fala. E por último, ele faz o melhor, que é derramar o espírito dele, né? E derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões, né? É o que o Senhor faz, é o objetivo dele. E justamente esse ponto, né, de ver as glórias de Cristo, eu deixei para fechar esse ponto o capítulo 2, capítulo 4, versículo 6 de 2 Coríntios, fala assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, que haja, né? Assim como esses astrônomos têm essa gana, né? Para acordar e logo já ir olhar e observar, né? Às vezes até esquecem de todo o resto, porque estão muito cativados por aquela visão. Assim também, que tenhamos os nossos corações cativados pelo Senhor, né? Buscando, famintos, para vermos a glória dele, para adorarmos mais a ele, mais adequadamente, com mais realidade, com mais maturidade, né? E uma coisa que é inevitável é que quanto mais nós vemos quem ele é, nós também vemos quem nós somos. Então, não pense que eu estou falando de um misticismo nas nuvens, né? Eu estou falando do Senhor nos transformando ao mesmo tempo, né? À medida que contemplamos ele, ele nos mostra quem nós somos e ele vai pedindo mais áreas dos nossos corações. Então, que ele nos dê esse desejo, irmãos, que ele nos dê revelação, né? Senhor, quais áreas ainda o Senhor não tem permissão para tocar? O que na minha vida eu posso consagrar a Ti, Senhor, que eu não tenho consagrado? É Ele que promove isso, né, irmãos? Então, que Ele possa ir cativando esse território, conquistando esse território que já é dele, né? O irmão falava, né, que... Eu já falei isso para os irmãos, desculpa repetir, né, que consagrar não é dar a Deus simplesmente algo, é tirar as mãos daquilo que já é dele. Então, que ele possa ir sondando os nossos corações à medida que vemos quem ele é, a beleza e a glória dele, para que ele ganhe mais de nós. Então, voltando lá, ele fala, considerai, então, atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aqui, irmãos, a partir daqui, ele vai voltar a fazer o que ele já estava fazendo no capítulo 2, né? Que a gente já falou, ele estava comparando para glorificar a Cristo. E daqui, logo após ele falar, considerar atentamente, ele já começa de novo a glorificar a Cristo, né? Então, o por isso, ele é para trás e para frente ao mesmo tempo. Por isso que eu já escrevi, por isso que eu vou escrever também, considere a Cristo. Então, a primeira coisa que ele fala para nós, avançando agora, é que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E essa palavra apóstolo, no original, ela se refere a enviado, mensageiro, né? Assim como os apóstolos eram enviados de Cristo para o mundo, né? Cristo é o enviado de Deus para nós, né?
Então, eu gostaria de voltar rapidamente com os irmãos no capítulo 1, porque os primeiros versículos do capítulo 1, ele lança uma luz radiante sobre essas duas características, apóstolo e sumo sacerdote. No capítulo 1, nós vemos 7 glórias de Cristo. E nós veremos que, sem entrar muito nesses versículos, mas algumas delas vão falar diretamente essa questão do apostolado de Jesus, e outras falarão diretamente ao sacerdócio de Jesus. Então, quais são essas 7 glórias de Jesus introduzidas no capítulo 1? E fala assim, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, aí vem a primeira. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A segunda, pelo qual fez o universo, né? Provérbios fala que ele era o arquiteto de Deus, né? Então, através do Filho, o Pai criou todas as coisas, ele é o Criador. A terceira, no versículo 3, Jesus é o resplendor da glória. A quarta é a expressão exata do ser de Deus. A quinta, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a gente está só subindo, né? Indo para cima, para cima, para cima, resplendor da glória, expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? A palavra fala que nele tudo subsiste, né? Ele é a coesão, ele é quem dá coesão aos átomos do nosso corpo, né? Se ele não quisesse, a gente simplesmente ia se decompor nesse momento. Então é ele que mantém tudo pela palavra do seu poder. Isso é alto, isso é altíssimo. Mas olha o que fala agora. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Então agora esse que é altíssimo, ele desce. Ele desce às profundezas da nossa miséria, né? E está aí também uma glória. Isso também é uma glória. Porque isso mostra que ele é o servo dos servos, isso mostra a humildade, isso mostra o amor desse Senhor, né? Isso também mostra o poder dele, porque nenhum outro seria capaz de executar a purificação dos pecados, senão ele, né? Os sacerdócios no Antigo Testamento, eles simularam a purificação, mas quem executou efetivamente, de uma vez por todas, é o Filho. E a última que eu queria falar, Jesus assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ele é o apóstolo da nossa confissão. O que a gente pode pegar daqui desse maravilhoso tesouro do capítulo 1, né? Para entender melhor que ele é o apóstolo. A palavra fala que ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, Deus não confiou a sua mensagem a um terceiro que falaria algo, mas que não refletiria totalmente aquilo que estava no coração de Deus. Jesus é o mensageiro que pode passar a mensagem perfeitamente, porque ele é a mensagem, né? Jesus veio anunciar a vida, a luz, né, a salvação para nós, como a Raquel orou ontem, né? E ele mesmo é a mensagem, né? Ele mesmo é a luz, ele mesmo é a vida, ele mesmo é a salvação. Então ele expressa exatamente, com precisão, perfeição, plenitude, a mente de Deus. Que mensageiro perfeito, que mensageiro adequado, né? Ele não muda uma vírgula sequer da mensagem. E agora com relação ao sacerdócio, né? Eu já falei um pouco, né? Ele fez a purificação dos pecados, né? Aqueles sacerdócios, eles sacrificavam por si mesmos, porque eles eram falhos, sacrificavam pelo povo, e faziam aquilo apontando para que o Filho, o verdadeiro sacerdote, faria, né? Que é realmente purificar. Ele é capaz de purificar as nossas consciências, ele é capaz de nos perdoar, né? Um sacrifício eficiente na cruz. E o versículo seguinte fala que ele se assentou à destra de Deus, na majestade, né? A presença de Deus à destra, esse lugar, irmãos, é nada menos, nada mais do que o Santíssimo.
aquele lugar que os sacerdotes do Antigo Testamento adentravam prefigurava esse lugar que o Filho adentrou. Mas aquele lugar que eles adentravam era muito limitado. Eles podiam entrar uma vez só por ano e não tinha lugar para sentar lá, né? Existia uma série de regras muito restritas que eles tinham que cumprir. Eles tinham que executar o serviço e sair dali. Eles não podiam fazer nada incorreto, inconforme com a regra, senão eles seriam fulminados, porque ali Deus manifestava a presença dele. Então, irmãos, uma coisa que não tinha ali para esse sumo sacerdote é descanso, porque provavelmente havia mais pavor mesmo, porque ele estava na santa presença de Deus. E o filho não. O filho é o filho. O filho, ele é agradável, ele é perfeito, né? O filho é aquele a quem o pai disse: esse é meu filho amado, né? Contado entre os pecadores, mas sem pecado. Então, irmãos, quando ele adentrou esse Santo dos Santos, ele encontrou ali um lugar de descanso. Ele se assentou no trono, porque ele é digno, porque ele foi aprovado. Ele não precisa sair mais. Ele pode permanecer ali. Aliás, esse é o lugar dele, né? Uma das coisas belas da gente poder ter várias versões da palavra, né? A gente vê a riqueza da palavra do Senhor, né? E tanto na versão King James quanto na versão do Lutero, aquele texto de Tessalonicenses, ele aborda a ressurreição do Senhor de uma forma interessante, né? Porque nós temos falando que pregado aos gentios, crido no mundo. Deixa eu ler aqui para não falar na ordem errada. É, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É um texto conhecido dos irmãos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aí essa última frase, recebido na glória, depois os irmãos verifiquem, na versão King James, na versão de Lutero, fala tomado pela glória, né? Taken by glory. E o Rafa não está aí hoje, mas é in Herrlichkeit genommen. Então, a glória é como se a glória tivesse visto o Senhor falado: é esse a quem eu pertenço. O lugar dele é aqui, é comigo, eu sou dele e ele é meu. E abraçou o Senhor, tomado pela glória, né? A palavra fala que o Pai, com sua destra poderosa, ressuscitou ao Filho, dando a ele toda a glória, o nome acima de todo nome, porque ele é digno, irmãos. Então, esse é o sumo sacerdote, esse é o apóstolo da nossa confissão. Para ele, atentemos, olhemos fixamente, fixemos o nosso pensamento, né, como está na versão do Demetrius. Voltando ao capítulo 3, então, irmãos. Só uma correção, eu não tenho uma Bíblia no meu nome, pessoal, tá na NVI. Pelo menos ainda não, né? Voltando lá no capítulo 3, por favor. A gente vai agora avançar para onde ele vai fazer essa comparação com Moisés. Então ele fala aí no versículo 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho na sua casa, a qual casa somos nós. Então, irmãos, nós vamos dividir, lógico, resumido, em dois aspectos essa comparação, como já falamos. Primeiramente, a gente comparar Moisés com Jesus e depois essas duas casas. Então, o texto que me veio ao coração, pensando em Moisés como mensageiro fiel na casa do Senhor,
foi um texto que nós já estudamos, que o Senhor já falou conosco. Aquele texto de Êxodo 32, quando nós estávamos estudando as orações dos homens de Deus. E os irmãos vão lembrar que o povo de Israel se rebelou contra o Senhor, e o Senhor acendeu a sua ira e queria destruir o povo. E Moisés intercedeu pelo povo. Moisés clamou para que aquele povo não fosse destruído. E foi uma bênção, né, quando nós consideramos esse texto. O Senhor falou muito ao nosso coração. Mas eu só queria lembrar os irmãos que é esse Moisés, né? Esse é o homem que está sendo apresentado aqui. E, de certa forma, quando Moisés fez isso, naquele texto de Êxodo 32, ele estava refletindo o coração de Deus. O coração de Deus é um coração de misericórdia. É um coração que decidiu não nos destruir, né? Então, o Senhor se agradou do coração de Moisés. Apesar do Senhor querer dizimar aquele povo, né? Estar irado com aquele povo, o Senhor se agradou do coração de Moisés, porque esse é o coração que o Senhor tem. Então, esse é o homem. Eu me lembro também do véu, né, irmão Regis? Do véu que ele teve que colocar por expressar fisicamente a glória de Deus. Moisés, ele brilhava. Ele brilhava. Sim. E por mais que Moisés fosse esse homem que não só amava a Deus, não só tinha em seu coração uma chama pelos assuntos de Deus, né? Ele se interessava, ele se dispôs, ele sacrificou a sua vida para servir a Deus na casa de Deus, né? Foram 120 anos, irmãos, que ele teve de experiência com o Senhor, né? Lógico que muito desse tempo ele estava no Egito e depois ele foi conhecendo mais, né? Então, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele gastou no Egito. Mas os próximos 80 anos da vida de Moisés, né, são 340. 40 anos aprendendo a ser alguém, 40 anos desaprendendo a ser alguém e 40 anos aprendendo o que Deus faz com esse ninguém, né? Ele passou 40 anos sendo treinado no Egito para ser o bambambam lá. Depois ele passou 40 anos atrás do deserto, desaprendeu até falar direito, né? E depois o Senhor mostrou, né, o que ele faz com esse vaso vazio, que ele esvaziou para encher com a sua glória. Então, realmente, a gente vê a vida de Moisés como uma vida modelo para nós. Mas, irmãos, ele não podia fazer nada além de interceder por esse povo. Ele não podia fazer nada além de clamar, de falar as palavras de Deus para esse povo. Ele não podia substituir esse povo diante de Deus. Ele não podia falar a Deus, quando você olhar para o meu irmão que está errando, ignora ele e olhe para mim. Eu assumo o lugar dele. Ele não podia, porque por mais que ele fosse um servo fiel, ele era um pecador. Então ele tinha os seus próprios pecados para se arrepender e para serem tratados diante de Deus. Ele não podia substituir ninguém. E agora, esse outro mensageiro, Jesus, o mensageiro celestial, o que ele é capaz de fazer pelo seu povo? Daí eu só queria ler um texto rapidamente com os irmãos de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de sangue, pela lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Irmãos, esse somos nós, né? É isso que o Senhor faz no seu povo, está fazendo no seu povo. Então, que poderoso mensageiro esse, irmãos. Ele não só transmite perfeitamente a mensagem de Deus, do Pai para nós, porque ele é a mensagem, o Evangelho é Cristo, ele é as boas novas, não são as bênçãos dele, ele é a nossa bênção. E não só ele transmite, como ele também, através dessa mensagem poderosa, ele transforma as nossas vidas, né? Ele nos substituiu e agora não só nos substituiu, nos justificando diante de Deus. Não só o Pai olha para nós e vê o seu Filho, nos vê coberto pelo seu sangue, porque poderosa foi a sua mensagem. Mas essa mensagem também nos muda por dentro, irmãos. Esse apóstolo, a sua palavra nos muda por dentro, né? O ouro que foi depositado em nós, ele está sendo apurado, refinado. O Senhor ele é preciso, ele aproxima exatamente na distância correta que cada um de nós precisa esse fogo, para tirar aquelas impurezas que estão nas nossas vidas. E no final, irmãos, esse ouro vai estar tão puro que ele vai olhar para nós, para essa superfície, e ele vai ver o seu rosto refletido, a sua beleza refletida. Irmãos, é tremendo, porque Tessalonicenses fala que em nós ele será admirado. Quando o Senhor voltar, quando os seres se dobrarem diante dele e virem também a nós ao lado do Senhor, a palavra fala que nós seremos admirados nele. Que glória para nós, irmãos. Ao contrário, perdão. Que ele será admirado em nós. Obrigado. Esse texto está em Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então, está falando da volta do Senhor, né? Primeiro ele fala do terror para aqueles que não são de Cristo, mas depois ele vai falar para aquele que é o seu povo. Aqueles que receberam a mensagem desse apóstolo, desse mensageiro. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então é isso, irmãos. Ele vai ser glorificado em nós. Vai ser admirado em nós, a sua glória, a sua beleza. Essa, então, seria a breve comparação entre Moisés e Jesus, o apóstolo Moisés e o apóstolo Jesus. E agora sobre a casa, nós olhando para a antiga aliança, o Senhor ele deu todas as diretrizes dessa casa, desse tabernáculo para Moisés. E a intenção de Deus era que aquela fosse uma habitação de Deus entre o seu povo, que ele visitasse o seu povo naquele lugar, revelasse sua glória e tivesse comunhão com o seu povo. Só que aquilo, irmãos, era uma sombra da realidade que nós experimentamos hoje. Aquilo apontava para o que nós temos hoje, que nos foi dado hoje. Então, quando a gente olha para aquela casa, a gente vê que é uma casa simbólica, feita de materiais. É precioso estudar isso, irmãos, porque cada material ali tem um significado. A púrpura, o carmesim, né, essas cores, nada daquilo é aleatório, tudo tem significado. Uma cor fala da realeza, outra cor fala do serviço, mostra vários aspectos do caráter de Deus, mas é tudo representativo. É pano, é madeira, são materiais perecíveis. Essa é a casa antiga. Ela não pertencia a Moisés. Ele era fiel à casa que era de Deus. Ele era um servo ali, né? Então, ele construía, eles peregrinavam, montavam e desmontavam. E aquilo era de Deus. E Moisés ali era obediente a Deus. E também não só no que diz respeito ao tabernáculo, né, irmãos? Mas no que diz respeito ao povo também, né? Que o povo ali junto, em volta do tabernáculo,
todo aquele conjunto representa a casa, né, onde o Senhor gostaria de habitar, por mais que naquele tempo ainda não fosse possível, né, porque eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, mas o Senhor visitava eles no tabernáculo. Então, essa era a casa, uma pálida sombra da gloriosa casa que nós vamos ver em Jesus, que nós vamos ver sendo estabelecida por Cristo. Então, como é essa casa que Jesus se refere aqui, a palavra se refere aqui com relação a Jesus? É uma casa viva, ela é feita de pedras vivas. Não é um edifício, não são paredes, não tem um endereço. Você não pode falar, irmão, que você esqueceu o guarda-chuva na igreja. Você quer dizer com isso que alguém engoliu seu guarda-chuva. Porque a igreja são as pessoas, somos nós. A casa de Deus somos nós. Somos hoje esse edifício que o Senhor está colocando. Uma pedra sobre a outra, lapidando as pedras, formando algo belo para Ele, para sua habitação. E não é uma casa passageira como aquela, é uma casa eterna. E o Senhor, nessa casa, Ele não visita apenas, Ele habita, né? Os irmãos podem olhar em Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Nesse dia será em plenitude, né, irmãos? Mas hoje nós já experimentamos isso. Hoje o Senhor já habita conosco. Ele se alegra em passear no nosso meio, como o capítulo 2 fala, e anunciar, bem dizer ao Pai através de nós, né? E como aquela casa não era, em contraste, aquela casa não era de Moisés, agora a palavra fala, essa casa é de Cristo, né? É do Filho. Ele serve como filho na sua casa, não na casa de outro, é a sua casa que ele herdou por direito, por dignidade. Então, somos dele. Isso é um aspecto importante para nós que a gente tem que sempre nos lembrar, porque nós temos algo terrível chamado justiça própria. Então, por causa da justiça própria, a gente dá brecha para o inimigo e ele nos inspira com a falsa ideia de que a igreja é nossa, de que a casa é nossa, de que somos nós que cuidamos. E a partir disso, irmãos, sai todo tipo de aberração. Desvio de Cristo, né? Falta de misericórdia, falta de foco. Vamos fazer assim porque é assim que me agrada, vamos fazer assado porque senão vai ofender alguém, ou vamos ali, ou vamos ficar aqui. Irmãos, dos assuntos mais complicados aos assuntos mais práticos, a casa é dele. Então é ele quem determina tudo, cada detalhe. O louvor, a adoração, a palavra, o assentar, o ajoelhar, o ficar de pé, é ele. Ele nos usa para essas coisas, é óbvio, né? Mas que nunca esqueçamos, nunca façamos coisas baseadas no que nos agrada, no que nos desagrada, mas que haja sempre o cuidado em nossos corações de agradarmos aquele que é o dono da casa, que é o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aspecto aí que você está falando, Regis, ainda lá em Êxodo 40, versículo 37, 36 e 38, fala que quando a nuvem que representava a glória de Deus se levantava, aquele povo se movia, e quando ela ficava, o povo acampava, né, e levantava acampamento. Então, nesse sentido, mostra que a glória do Senhor nos move, é nesse sentido que ele é o dono da glória, e a glória dele determina os nossos passos, como você está falando aí. E a gente vê também a coerência do texto lá em Êxodo com a nossa vida, porque Deus tira aquele povo do Egito, né? O livro de Êxodo aqui fecha, que eu estou vendo aqui, ó, nessa parte da glória. Então, começa com o povo de Deus que servia, era escravo do Egito, como nós, né? Nós, escravos do pecado, caídos, né? E termina com eles livres da escravidão egípcia. E, além disso,
glória a Deus, cheios da glória de Deus, né? Através dessa presença maravilhosa. Amém? Amém. Regis, se me permite, eu queria dar uma outra perspectiva, complementando. Hoje, no Mitel Kids, a gente estava falando sobre como agradar, né? Como agradar. E a gente agrada conhecendo aquele que a gente quer agradar, né? Então, a gente tem a palavra de Deus como revelação, né? Então, a gente agrada através do conhecimento da palavra de Deus, né? Juntamente com a ação do Espírito Santo. Jesus disse que nos deixaria um consolador, o Espírito Santo, e que ele nos lembraria da sua palavra. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem a ação do Espírito Santo que nos diz sentar ou levantar, fazer ou não fazer, lembrando do que ele ensinou na palavra. Jesus também disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Então ele deixou na palavra a forma como nós temos que conduzir as nossas vidas, que são templo do Espírito Santo, né? Que são templo de Deus. Amém. E em Ageu, capítulo 2, versículo 9, tem um versículo, é um versículo bem conhecido dos irmãos, que fala assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por que, irmãos? Por que a glória dessa última casa, que somos nós, será maior do que a da primeira? Será que a resposta está em nós? Será que que nós somos mais nobres do que o povo do Antigo Testamento, do que o povo de Israel? Será que a gente tem um intelecto mais desenvolvido, a gente consegue entender melhor para não fazer as mesmas besteiras, os mesmos erros que eles cometeram? Será que a gente tem um querer mais forte, que a gente consegue resistir às tentações e ser santo da forma que Deus quer? Será que é isso a resposta, irmãos? Por que essa glória vai ser maior nessa casa? Absolutamente não. Somos terríveis tanto quanto eles eram terríveis. Nosso coração é terrivelmente pecaminoso como o deles era. E em muitos de nós, a situação é até pior, porque nós temos a habitação do Espírito Santo. Nós temos o Novo Testamento. A palavra fala que em Pedro que as coisas que eles profetizavam não eram para eles, eram para nós. E a palavra ainda fala que essas coisas são coisas que os anjos anelam perscrutar para nós, irmãos. E aí? Então, qual é a nossa situação quando a gente tem tanta graça, tanta misericórdia, tanta revelação, e daí a gente olha para a nossa vida e a gente vê vidas mais terríveis, mais pecaminosas, mais tristes do que a daqueles irmãos do Antigo Testamento, né? Eu não vou entrar muito nesse ponto porque é a sequência do texto, né, Demetrios? Que vai fazer esse alerta, mas que o Senhor nos ganha, irmãos. Minha intenção falar isso não é fazer os irmãos se sentirem mal, né? É para que a gente se arrependa, né? A palavra fala que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então, arrepender é uma coisa boa demais. É a bondade dele que nos conduz. Então, que a gente entregue, Senhor, muda, Senhor. Me tira dessa miséria, dessa mediocridade e me leva, Senhor, para esse lugar onde o Senhor quer, onde o Senhor é honrado. Então, a resposta não está em nós, dessa glória ser maior. A resposta está nele mesmo, no poder, na espécie do poder, na natureza do poder que está operando nessa casa. A palavra fala em João 14, 23, se alguém me ama, né, em acordo com o que a Gabi falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É o poder dessa habitação de Deus em nós, irmãos, que é capaz de fazer isso. A gente jamais seria capaz, a gente seria um barraco velho,
muito pior do que o que você vê na favela. E só um último versículo, irmãos, Ô, que... Regis, deixa eu fazer um comentário aqui, porque para mim está aparecendo 2 pontos específicos e para mim isso cai numa coisa muito delicada. O meu entendimento que é a ação do Espírito com a resposta do homem. Sim. E você lê um texto que para mim deixa isso claro. Existem pessoas que entendem que é só a ação do Espírito e existem pessoas que entendem só que é a ação do homem. E eu queria entender o que você entende para a gente deixar claro do que a gente está falando. Porque, para mim, existem essas 3 opções e, para ser sincero, eu não sei o quanto Calvino e o quanto Armínio tinham a visão correta das coisas, mas eles defendiam lados diferentes. E, infelizmente, por conta disso, existiram várias interpretações e separações. Então, o que você está dizendo quando você diz que é a ação do Espírito e quando você passa pelo guardar a palavra sem, pelo que eu entendi, sem isso ser a parte também importante para fechar essa equação? Não, é as 2 coisas. Penso exatamente como você, irmão. Tá bom. Tanto Então, que estamos todos juntos, porque para mim isso é muito importante. E por que eu fiz esse comentário? Porque ao longo do tempo, a gente tem tentado, por conta da nossa incapacidade, nós somos muito duais, né? Entendemos sim e não. Nós não entendemos sim, sim. Nós não entendemos não, não. Para a gente, se há um sim, do outro lado há um não. E isso, infelizmente, fez com que muitos irmãos se afastassem quando deveriam andar juntos, né? Eu citei aqui Calvino e Armínio porque é o ponto forte dessa tensão, né? Onde Calvino vai para um lado da soberania de Deus e Armínio vai para um lado do arbítrio do homem. E, obviamente, isso aí vai se desdobrar em N outras coisas, podemos fazer vários estudos em relação a essas divisões. O meu entendimento, o entendimento do Demétrios, tudo que eu vi até hoje, eu entendo que Deus trabalha com verdades absolutas, não com ideia contrária. Porque eu creio num Deus que é um Deus de consenso, não um Deus de dissenso, de separação. E eu queria muito que os irmãos investissem tempo olhando essas tensões que elas aparentam existir, como no texto que foi lido agora, e tem vários outros textos, né? Mas que percebessem que as 2 verdades são verdades na capacidade de Deus, na compreensão de Deus, que está muito além do homem. Então, nós temos que guardar a palavra, sim. Deus tem que atuar, sim. O quanto somos salvos, Deus atuando, nós guardando a palavra, Deus é quem sabe. Deus é quem sabe, mas nós somos chamados para guardar a sua palavra. E na palavra dele, quando ele diz que somos chamados para guardar a sua palavra, ele fará morada. Sabemos dizer se guardamos a palavra de Deus? Cada um vai responder isso no dia do juízo. Pode ser que para alguns Deus vai falar, você guardou minha palavra, e você vai ficar, poxa, mas eu guardei só um verso, mas foi o suficiente, foi aquilo que eu permiti que você guardasse. Para outros, olha, eu guardei toda a palavra e, olha, eu vou fazer minha justiça em você. Então, é só para a gente entender que existem verdades absolutas, mas não tensões absolutas. Senão a gente vai para um caminho muito mais delicado, que é um caminho de separação. O verbo também, quando se lê em Romanos 8, 26, 27, só reforçando o que vocês 2 disseram, no original, da mesma forma, o Espírito nos calameou. Nos calameou. Calameou é um tipo de ajuda que não é eu virar para o Regis e falar assim, Regis, leva essa mesa para mim. Gabi, leva essa mesa, me ajuda a levar essa mesa de forma que eu dou para ela e ela leva. Ela me ajuda levando de forma completa. Esse verbo não representa isso no original. Esse verbo é o Espírito nos ajuda dividindo a carga conosco.
Ou seja, tem uma parte que o homem faz e tem outra parte que o Espírito Santo faz e cada um tem a sua tarefa. Então, em Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É calameô, ou seja, eu tenho a minha parte e o Espírito Santo faz a dele. Ele garante que ele nos ajuda. Mas o homem tem a parte, é um serviço meio a meio. Exatamente isso que o verbo representa no original. E aí, para fechar, né, um versículo que eu queria ler de Efésios, que mostra qual é esse poder, qual é a natureza desse poder que hoje opera nessa casa para formar essa igreja gloriosa para Cristo, né? Qual é esse poder que, indo de encontro com a nossa resposta de arrependimento, a nossa resposta de consagração, a nossa resposta de obediência, a nossa resposta de guardar a palavra, que poder é esse que opera? Efésios 1, 18 a 20. Paulo orando, né, pelos santos em Éfeso, ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, qual que é essa suprema grandeza desse poder? Segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Então é esse poder, irmãos. A gente leu, né, com Demétrios na reunião passada, em Hebreus 2, no finalzinho falando, né, que ele é poderoso para socorrer os que são tentados, né? Então, se ele encontra esse desejo da nossa parte que os irmãos estão enfatizando, graças ao Senhor, porque é verdade, se ele encontra o desejo da nossa parte de cooperar, de obedecer e de ir em direção a ele na prática, então ele põe esse poder em ação e não é um poder que é nada menos do que o próprio poder que o Pai exerceu para ressuscitar o Filho dentre os mortos. Ah, irmãos, que poder que o Senhor colocou dentro de nós, na sua vida dentro de nós, né? Então é isso, quando nós formos assaltados pelo inimigo, tentados pela carne, que lembremos da qualidade dessa vida do Senhor que está dentro de nós, que é capaz de nos socorrer. Que corramos para Ele e consideremos atentamente a Ele. Para terminar o texto, então, a última expressão aí, ele fala, né, que a casa somos nós, e ele fala: se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, a última coisa que eu gostaria de comentar é essa expressão, né? Ele estava dizendo aqui que a gente tem uma ousada e exultante esperança. E comentando com os irmãos, me chamou muito a atenção ele colocar o adjetivo ousado, ousadia aqui, né? E por que isso? Por que ele colocou ousadia? Por que é uma esperança ousada? Porque, irmãos, se a gente olhar para nós e vermos o que nós estamos esperando, é muita ousadia, né? Qual que era a lógica quando a gente vê o pecado, quando a gente vê a queda do homem? Qual é o destino lógico do homem? Mas agora, por causa desse sangue que foi derramado por nós, por causa dessa salvação, por causa desse poder operante em nós, por causa do chamado celestial, da chance de arrependimento que ele nos dá, de obediência, de cooperação com ele, dessa vida de relacionamento, por causa da palavra que nós temos abertas em nossas mãos, nós temos uma ousada esperança. Nós podemos olhar, contemplar esse dia que estaremos diante do trono em amor e não pensar, nossa, mas isso é impossível, isso não vai acontecer, porque olha quem que eu sou. A gente pode pensar o contrário. O Senhor nos incentiva para pensar o contrário. É isso mesmo, irmão. Você vai estar lá, nós vamos estar lá juntos, olhando um para a face do outro e vendo a beleza, a glória do nosso Senhor, né? Hoje nós estamos decaindo, estamos envelhecendo, né? Uns mais que os outros, mas, mas naquele dia, irmãos, o Senhor vai nos dar um corpo glorificado, que a gente não faz ideia de quão maravilhoso é.
que reflete o quão maravilhoso ele é, né? Se tudo que a gente vê hoje na natureza é tão impressionante, foi feito por ele. Vocês acham que vai piorar? Vai melhorar. Vai ser uma coisa que a gente só começou a entender, baseado nessa pequena revelação dessa natureza que a gente vê hoje. Habla, hermana. Yo quiero solamente comentar algo porque yo estoy leyendo ahorita, bueno, yo terminé hace 2 días el libro de Isaías y por eso estoy así y estoy ahorita en Jeremías, que es como bastante intenso. Y eso que estabas hablando me recordó de que también lo comenté con Lorraine, el reinado justo del Mesías, que habla eso de morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas y el león con el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pit y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Eso es increíble. A mí de verdad que eso me parece impresionante. Y lo esperamos con ansia. Ah. Nárnia. E se eu Es puder... increíble esa parte. A mí me gustan mucho los animales y eso es lo que me tiene ahí como, ¿cómo será? Pero Eu bueno. entendo, Angie, que o autor ele tem essa perspectiva, ele vê isso, e por isso Deus usa essa instrumentalidade do autor de Hebreus para escrever exatamente essa perspectiva na palavra que o Regis colocou. E essa ousadia, que é o oposto do que nós deveríamos esperar, como o Regis disse, ela está amarrada no que é dito no capítulo anterior, em Jesus. Porque ele diz, olha, essa ousadia você pode ter porque é Jesus quem a concede. E Jesus, ele é empático com você. Então, e aí para e eu acho que essa palavra colocada nesse texto, ela é muito maravilhosa, porque você imagina, a gente conhece a história desse povo, que é um povo que está ali sofrendo numa certa medida, pensando em recuar, e agora é repreendido pelo autor, dizendo para eles, olha, vocês estão tomando um caminho de destruição eterna, mas vocês podem ter ousadia de uma glória eterna. Então, vocês estariam perdidos eternamente, mas vocês podem estar ousados, vocês vão ter uma glória eterna. Então, é uma mensagem de muita... É muito positiva, é muito carinhosa com essa pessoa, com esse irmão, que está ali prestes a cometer um erro que vai acabar com a vida dele, né? E o autor não está só dizendo assim, não faz isso e acabou. O autor está dizendo, não faz isso, que é ruim, mas olha, tem algo muito melhor e é teu. Se você saber, é teu, vem e pega que é teu. Então, isso é muito cativante, não só para aquele povo daquela época, como é para a gente, quando a gente, às vezes... Eu acho que esse texto final, essa palavra, tem a ver muito com aqueles irmãos que, eventualmente, passam por uma dificuldade muito grande. Em algum momento, por conta do pecado, e Satanás age assim, né? Joga, às vezes, mentiras e situações, culpa, né? E esses irmãos, eles entendem, poxa, agora eu tenho que estar longe de Deus, porque não há salvação para a minha vida, né? E aí eles vão cada vez mais distante de Deus. E o autor está dizendo exatamente o contrário disso. Olha, não é isso, isso é uma mentira. Você pode voltar a Jesus, pode vir, porque Jesus, ele entende isso que você está passando. Sim. Né? Mas eu faço um comentário mais uma vez. O texto começa dizendo que isso é sim acessível, é verdade, está lá, mas para aqueles que firmemente se apegarem a isso. Amém. Há necessidade do homem reconhecer que nele próprio não há salvação, que nele próprio não há caminho, e ele se render a Jesus. Jesus não vai forçar a entrada do coração de ninguém. A palavra de Deus diz isso em vários lugares. Jesus quer
ser verdadeiramente amado. Senão ele criaria robôs, né? Então, o homem precisa chegar num estágio de arrependimento, dobrar seu joelho, enxergar a sua condição. E nesse momento, toda essa maravilha que o autor está colocando ali, ela vai ser realizada, né? Então, dobre o seu joelho e venha para a glória. Isso mesmo. Tanto que lá no Antigo Testamento já prefigurava isso, né, Demétrio? Porque quando o povo pecava ou tinha lepra, eles tinham que ir para o sacerdote, não correr do sacerdote. Então, se a gente faz isso hoje, a gente está sendo enganado. A gente está sendo enganado pelo pecado, enganado pelo inimigo, porque não é para a gente correr do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, é para a gente correr para Ele. Adentrar nesse lugar da presença dEle e nunca mais sair, né? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, é isso mesmo, né? Então, se há entre nós irmãos que estão realmente desanimados, que estão sentindo essa pressão que esses irmãos estavam sentindo, porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo desencorajados pelas circunstâncias a avançarem com o Senhor, né? Se assim tem sido a vida de alguns aqui, né? De desânimo, de sofrimento, de pressão, por causa das circunstâncias, do mundo, do próprio coração. Está aí o convite, considerai atentamente o Senhor. Não é outra solução, é olhar para Ele, e nele está a resposta. Ainda que Ele não responda especificamente o problema em si. Nele estão todas as nossas fontes, né, como o salmista diz. Então, no final, irmãos, se nós experimentarmos isso, pode ser que a gente nem ligue mais da resposta que a gente tanto queria no começo, porque a gente se contenta com o que a gente recebeu ao invés da resposta, que é o Senhor. E às vezes ele é tão misericordioso que ele também responde o que a gente quer saber. E assim dizendo para irmãos que estão sofrendo, mas que querem, né? E como o Demétrio falou, que estão se esforçando para firmemente guardar essa ousada esperança. Essa esperança que também é exultante, né? Essa palavra também é muito preciosa, porque Pedro nos fala que esse que nós não vemos, mas cremos, 1 Pedro 1,8, a quem, Jesus, né? A quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, é disso que esse autor aqui em Hebreus está falando. É uma exultação cheia de glória, a qual nós temos no Senhor. Agora, existem também podem haver pessoas entre nós que, na verdade, estão na religião, não têm interesse ou nenhum ou muito pouco no Senhor, na palavra. E para esses, eu gostaria de, com amor, chamar a atenção para o que ele fala aqui, até ao fim, né? Ele fala assim, se guardarmos até ao fim. Irmão, irmã, quando é esse até ao fim? Quando será o meu até ao fim? Pode ser daqui 10 minutos. Talvez eu não vou conseguir terminar essa frase. Então se atente, irmão, até ao fim. Pode chegar muito rápido. Muitos de nós pegamos transporte público. Agora, você imagina, você estando diante de um trem, de um S-Bahn, por exemplo, e você fica ali na frente da porta dele, você não entra, você fica na frente da porta. Às vezes você até senta no banquinho, mas fica ali perto, olhando para a porta aberta. De repente, irmãos, a porta fecha e o trem vai embora. E a porta fechou mais rápido do que você esperava. Irmãos, esse é um fim muito trágico. Existem 1000 razões que a gente pode nos iludir pensando que ficar do lado de fora é bom. Mas o meu encorajamento, pela graça do Senhor, é que a gente entre. Que a gente entre, que a gente entregue. Que a gente dê esse passo. Senhor, eu tiro as mãos, a minha vida pertence a Ti. Que a gente reconsidere as nossas prioridades, a maneira como a gente gasta o nosso tempo. O nosso tempo é muito pouco. Os dias são maus, como a palavra fala, né?
Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então a palavra está falando para a gente comprar esse tempo. Ele é muito caro para o Senhor, irmãos. Então dediquemos ao Senhor, corramos para Ele, irmãos, porque ficar fora desse trem, irmãos, é a coisa pior que pode acontecer. E estar dentro desse trem é a melhor coisa que pode acontecer. É o melhor que Deus tem para oferecer para nós. É o seu filho. Se a gente rejeita esse filho, então... pode falar, Demetrios. Bom, muito importante essa parte final. Aliás, tudo é importante, né? Mas, enfim. Você está tocando num outro ponto que, hoje em dia, infelizmente, você tem o evangelho fácil, né? O bilhete premiado, o ticket. Como é que eu vejo, né? Em vários momentos também a Bíblia fala sobre a perseverança do crente, a perseverança daqueles que são os remidos. Por quê? Porque a própria Bíblia nos instrui, né? Haverá momentos de tribulação, existirão dificuldades. Para sumarizar como eu entendo, né? Nós temos a nossa confiança na salvação, somos salvos e remidos no sangue de Jesus, mas temos que trabalhar a nossa salvação, temos que entrar nesse trem todos os dias temos que querer entrar nesse trem. Nós não podemos descansar acreditando que uma vez resgatados, a nossa salvação o nosso trabalho acabou, a gente está de boa, pode ir para casa, acabou. Não é isso que o autor está dizendo. A perseverança, estar até o fim, como o Regis falou, são todos os minutos, todas as horas. E aí o processo é o mesmo processo do primeiro amor, do primeiro arrependimento. No momento em que você entrega a sua vida a Jesus, o que acontece? Né? O homem olha para si, reconhece a sua incapacidade, o seu estado deplorável, distante do Senhor, e se arrepende do que é. E nesse momento o Espírito Santo faz morada. Né? Esse processo é diário, é constante a cada minuto. Se nós não nos arrependemos a cada minuto, não nos dobramos diante do Senhor a cada minuto, Deus é misericordioso e nos dá tempo. A palavra de Deus diz que Ele é longânimo. As coisas não aconteceram ainda por amor, e não por uma injustiça, mas por amor de muitos que ainda virão se arrepender. E talvez um desses somos nós. Sou eu, a Gabi, o Regis. Esse processo de vir diante do Senhor, se arrepender, com o coração quebrantado, e pedir que o Espírito Santo continue fazendo morada, esteja conosco, esse é um processo na vida do cristão constante até o fim. Porque se em algum momento, né, como o Regis colocou, a porta fechar e você foi encontrado num estado de afastamento, pode ter sido a sua última oportunidade. E Demetrios, a perseguição, eu vejo a perseguição não é essa de sangue, física, o povo foca tanto na perseguição cristã como algo físico, mas o sangue daqueles que morreram, eu vejo isso como semente. Mas a verdadeira perseguição cristã, o anticristo, é a ideologia, é a filosofia, é o que se infiltra no evangelho para nos fazer distrair, para não falar a verdade, para não ser a palavra de Deus de verdade, da boca dos pastores, dos líderes, é a infiltração na ideologia, na filosofia das famílias, da cultura, é uma guerra cultural, uma guerra ideológica, filosófica. Eu estava falando com o Isaac hoje, na hora do jantar ali, essa é a verdadeira perseguição. Em um livro quase que não é citado, mas Judas, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, exatamente o que o Demetrios falou, batalhem diligentemente, eficazmente, pela vossa fé. É isso mesmo. E agora, falando os termos corretos, né, e deixando o exemplo bobinho de lado, não tem nada de trem, né, é algo muito mais majestoso, que se chama Santo dos Santos. E a Hebreus nos faz esse convite. Entrem para nós entrarmos ousadamente, além do véu. Né? Esse véu foi rasgado
pela obra de Cristo, o acesso nos foi dado, está aberto, Deus aguarda pacientemente para que entremos, para que tenhamos comunhão com Ele. E entrando, irmãos, não saiamos, perseveremos lá dentro, fiquemos lá dentro. Porque é óbvio, é o melhor lugar do mundo, é o melhor lugar do universo, é o lugar dos pés do nosso Senhor. Então, é esse que eu gostaria de terminar e incentivar os irmãos para que avancemos mesmo juntos para esse lugar e fiquemos ali. Pessoal, quem tiver mais comentário, Regis, obrigado pelo estudo. Como você falou no início, a palavra de Deus ela é viva, não tem limites, né? A gente tem um texto escrito, mas esse texto escrito dentro da nossa era, dentro de cada um de nós, a ação do Espírito Santo entrega aquilo que é próprio, né? Então, hoje ouvimos, como eu creio, aquela porção do maná que era para hoje, tá? Convido aos irmãos, a todos, a estudarem juntos e trazerem perspectivas também possíveis que o Espírito Santo possa nos dar, como a questão que a gente falou mais cedo sobre a graça e a resposta do homem que está ali no texto. A gente está falando agora também de um tópico muito importante, que é a fé que custa, né? Que Dietrich Bonhoeffer vai falar muito também sobre a graça que não é barata, e a gente está falando aí um pouquinho dessa questão da perseverança dos justos, né? Temos que perseverar. Então, convido os irmãos a estudarem os textos, a deixar o Espírito Santo falar por suas vidas e trazerem para esse momento aqui questões, pontos, para que a gente... Um outro ponto que o Regis levantou no início, que é muito importante, é o corpo de Cristo que cresce, né? Então, aqui temos o corpo de Cristo, é Cristo em seu corpo. Então, esse entendimento variado, perspectivas diferentes, é crescimento para todo o corpo. Então, não deixem de contribuir, não deixem de estudar, de se colocar na presença do Espírito Santo de Deus ao longo de horas, dias, semanas, para chegar aqui no meio do corpo e contribuir como ferramenta. Acho que isso é parte muito integrante do nosso chamado como cristãos, como servos do Senhor, né? Comentários? Porque se não estivermos, acho que temos mais música, né? Então, alguém quer comentar aí? Eu não sei se é a Lu, não sei se é a Raquel. Quem é que vai ter música no final ou a gente só vai... É a Lu, a Raquel? A Raquel, é a Raquel. 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 É eu? Olha, vocês decidem. Ela só esqueceu, só. Se não for a Raquel ou a Lohane, aí daqui a pouco aparece um Demétrios cantando, um Regis, aí fica ruim, entendeu? Então... falando em Demétrios, lá em 3 João, tem lá, 3 João, versículo 12, todos bonito, né? A parte boa. Pelo menos uma referência positiva, porque eu lembrava só da referência negativa ao meu nome, né? Se puder botar a letra toda aí, é Regis. Eu coloquei a letra aí no... Tá. Eu só vi o título, achei que você estava só dizendo o nome da música. No chat. Não, chat. Mas eu tenho... você colocou para todo mundo, né? Eu coloquei no chat, não dá para todo mundo? Legal, legal, valeu. Tá aparecendo, sim. Ô, Jefté, bom ouvir tua voz, meu irmão. Cadê você que a gente não te vê, rapaz? Olha ele aí. Cadê a Andressa? A Raquel está se preparando, né? Vamos esperar a Raquel agora. Raquel, desculpa a emoção aqui, que a gente não vê esse irmão já há um tempo. Ele tá longe de nós. Voltou ao Brasil, Jefté? Poxa. Não.
Tô com saudade de ouvir tuas histórias. Rapaz, tem tanta história. Mas, ó, só para dar um testemunho rápido aí para a glória de Deus, da última vez que você veio aqui em casa, eu tinha comentado a respeito dos meus artigos que estavam, acho que Juliana e Lohane também, Juliana e Mamute também, oraram a respeito disso. Eu recebi as respostas de todas as revistas e, para a glória de Deus, os meus artigos foram publicados. É mais uma etapa aí Que maravilha, que maravilha. Deus é bom. Amém. Que Glória a Deus. bom. A gente precisa muito disso, né? Precisa desses momentos para ver o quanto Deus é fiel e o quanto Deus trabalha, né? E só a gente que tem dúvida, né, Jefté? Deus não tinha nenhuma. Meu esposo está ali comemorando e glorificando a Deus, ele só não pode falar, estou vendo. Agora eu legal. quero saber se eu vou ser chamado para um outro almoço, jantar daquele maravilhoso lá, para a gente falar dos novos projetos. Aí sim, hein? Tem que esperar isso aí melhorar, mas nós vamos fazer um negócio aí para nós comer, né? Um negocinho, né, Felipe? Um negocinho, Felipe. Sempre bom, é sempre bom. Eu acho que foi a Juliana que orou ontem, pedindo ao Senhor para que a gente tenha esse desejo de que ele volte agora, que ele volte logo, que ele volte amanhã. E eu quero lembrar, né, que por causa desse texto que termina, né, para a gente guardar até o fim, que esse até o fim, irmãos, como eu falei, não seja algo para gerar pavor no nosso coração, mas que o Senhor nos dê esse coração, que a gente alimente, pratique isso e busque todos os dias desejar a volta do Senhor. E eu falo isso, né, de acordo com o que a irmã orou também, que o Senhor volte logo para que a gente possa cantar essas palavras para Ele, face a face, porque Ele é digno. Eu coloquei o louvor também no original aí para Andy, e os irmãos já conhecem, né, o Plasta.